Boa tarde a todos e a todas. É para mim uma grande satisfação estar aqui presente com tantos parceiros, tantos companheiros, digamos, de viagem nesse esforço para tornar cada vez mais a teoria numa ação. E, em particular, gostaria, como já foi mencionado, colocar essa iniciativa no marco da Confintea. Acho que todos nós sabemos muito bem que a Confintea, Conferência Internacional de Educação de Adultos, que aconteceu ano passado em Belém, não se pode limitar aos 4 dias lá de Conferência de Belém. A Confintea começou bem antes e está seguindo. A Confintea é realmente um processo de elaboração, de um processo de discussão, um processo para elaborar consensos internacionais sobre os grandes desafios da educação de jovens e adultos. O fato do Brasil sediar a Conferência Internacional foi realmente um grande símbolo de enfrentar uma realidade difícil, símbolo de colocar a conferência num lugar que é um lugar complexo, que é um lugar que tem vários desafios grandes na sua frente. Belém, Norte, Brasil, os focos de desigualdade, as desigualdades presentes, mas também o grande número o percentuagem ainda alto demais de analfabetizados. E essa Confintea foi um processo de elaboração, um processo de discussão para chegar a um conjunto de conceitos, de referências, de ideias, de trocas de experiências que nos permite agora atuar de uma forma muito mais operacional, muito mais focada. E acho que nesse sentido o marco de ação de Belém é realmente uma referência internacional que de alguma forma transforma o que era talvez o principal legado da quinta Confintea, que aconteceu 13 anos ou 12 anos e um pouco mais anos antes em Hamburgo, que era que tinha levantado o lema da educação ao longo da vida. Esse marco de ação de Belém, de alguma forma, é a concretização, é o marco que permite tornar essa realidade, essa ideia de fazer a educação ao longo da vida, não só um conceito muito lindo, muito interessante, mas fazer uma realidade nos vários países do mundo. E não podemos esquecer que avançar com todos os países do mundo ao mesmo tempo é um processo difícil. E todos aqueles que estiveram lá presentes em Belém lembram que a elaboração desse texto final do marco de ação foi um processo, quer dizer, consensuado, mas um processo de construção demorado, que necessita muitas explicações, muitas contextualizações, porque as realidades do mundo são muito desiguais, são muito diferentes. As diferenças também no Brasil são muito destacadas e temos que tomar em conta, e acho que temos sempre, digamos, um grande desafio, um grande reto para todos os gestores de educação, tentar, digamos, abarcar e dar respostas concretas, respostas operacionais a essas diferenças. E aqui gostaria realmente de agradecer e parabenizar, digamos, os esforços feitos pela SECAD em particular, que tem desenvolvido um papel muito importante. Acho que a SECAD pegou, desde o início do governo, um conjunto de temas, de temáticas diferentes, às vezes um pouco grande demais, com uma equipe reduzida, mas ao mesmo tempo com o desejo de enfrentar justamente essa agenda difícil, essa agenda complicada, mas não tornando essa abrangência e essa diversidade como uma impossibilidade, mas ao contrário, como um elemento de riqueza.
E acho que temos que aqui, ao mesmo tempo, celebrar, comemorar, mas ao mesmo tempo nos convencer que essas diversidades do Brasil, do mundo, mas também na sala de aula, na comunidade, essas diversidades das trajetórias de cada jovem adulto envolvido numa turma, num esforço, é um elemento de riqueza. E acho que, partindo de uma educação que toma essa riqueza como um input, como um elemento realmente criador, transformador, e que algo positivo pode sair, digamos, dessa articulação, desse contato da diversidade, é um elemento que pode se tornar um elemento de educação mesmo, um elemento transformador. Porque, e isso é um pouco a visão da Unesco, que a educação não se limita ao ensino, a educação é um esforço muito mais abrangente, e a educação é realmente um esforço civilizatório, é um esforço que pretende tornar, digamos, a consciência da realidade uma ferramenta para a transformar e fazer que essa realidade seja um pouco melhor para aqueles que participam desse contexto. Então, acho que essa dimensão de uma educação transformadora não só da vida daquele que está aprendendo, mas que é transformadora também para a família, a comunidade, o grupo que está se formando. Acho que é um elemento, uma referência muito importante a ser tomado em conta. E acho que todos vocês que estão seguindo essa webconferência, e uma vez mais gostaria de parabenizar sua dedicação, seu esforço, tudo o que está acontecendo graças a vocês. É muito importante guardar nas suas cabeças, digamos, esses elementos como factores da riqueza da educação de jovens adultos. E gostaria de encerrar, digamos, minha fala fazendo referência aos desafios da educação. Acho que não é muito difícil perceber que no mundo, no Brasil, mas no mundo também, em muitos lugares do planeta, estamos enfrentando um grande desafio da relevância da educação. Temos que reinventar a educação, temos que fazer uma educação para o século XXI. Estamos procurando os caminhos. A Unesco tem feito vários trabalhos, e aqui gostaria de fazer referência ao relatório de Delors nos anos 90, que foi um relatório muito importante, que destacou os 4 pilares da educação, os 4 elementos, as 4 dimensões, digamos, da aprendizagem: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a viver juntos. Talvez esse conceito, digamos, esse relatório e dessas 4 dimensões, a dimensão que mais nova, ou talvez menos trabalhada nas faculdades, nas licenciaturas, é o aprender a viver juntos. O aprender a viver juntos torna justamente a educação como uma ferramenta muito importante para a cidadania, para a democracia e para a construção, digamos, o que chama antes, digamos, esse esforço civilizatório. E acho que hoje ainda mais estamos com os grandes desafios não só do aprender a viver juntos em paz, né? Porque implicitamente a paz que está atrás desse aprender a viver, está também o desafio do desenvolvimento sustentável. E acho que o século XXI, uma de suas grandes tarefas é encontrar o patamar, encontrar a forma de manter a vida do homem, uma vida em sociedade sustentável no nosso planeta, que estamos colocando cada dia mais, digamos, em risco. Então, acho que temos que guardar esses elementos em nossas cabeças para
poder enfrentar e para poder trabalhar esses conceitos de uma educação para o século XXI, para uma educação sustentável, para uma educação que cuida da diversidade, que toma em conta a diversidade como um elemento positivo, como um elemento que realmente permite avançar, e tudo isso num contexto também onde temos que enfrentar cada vez mais incertezas e dimensões sobre as quais não podemos ter um domínio completo. Então, acho que esses elementos realmente que são retos para a educação, e recentemente a Unesco teve o privilégio de organizar uma conferência com o pensador francês Edgar Morin, uma grande conferência em Fortaleza, aqui no Brasil, também sobre os 7 saberes, que é também uma referência importante para poder pensar não só a educação do século XXI, mas quais são os desafios para todos aqueles que tomam em sério a educação ao longo da vida e, como se diz em espanhol, ao longo e ao largo da vida, ao ancho da vida. Então, em todas as dimensões, nas 2 ou 3 dimensões da vida de cada um, como podemos realmente fazer que a educação seja uma ferramenta de transformação. É isso que queria dizer, e parabenizar todos vocês que estão participando, parabenizar os parceiros, a SECAD por facilitar e organizar esses elementos, e os outros parceiros aqui presentes que estão nessa mesma luta, nesse mesmo combate para uma educação de qualidade para todos. Obrigado. Agradeço muito essas palavras inspiradoras de Vanson. Gostaria só de fazer um gancho com os outros painelistas. Acho que o Unesco tem, como agência internacional, a função de convocar, mas, como ele disse, não é só conferências, é um movimento que tem um antes e um depois, e talvez o mais importante o depois. E é uma perspectiva de educação que não visa só a questão escolar. Não estamos falando sobre alfabetização, estamos falando também sobre alfabetização, mas eu acho que esta questão da intersectorialidade da educação de jovens e adultos, a participação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, por exemplo, da economia solidária e da universidade, esses são todos elementos que dão um pouco a cara da educação de jovens e adultos. É uma ação que tem que ser uma parceria, uma ação intersectorial, porque visa não somente a parte escolar, que também tem a sua importância, mas esta concepção da aprendizagem ao longo da vida. Então, queria passar a palavra agora para o Humberto Oliveira, que é do Ministério de Desenvolvimento Agrário, secretário de Desenvolvimento Territorial.